Continuando, pessoal, agora a gente vai para as inequações produto, tá? Repetindo, vimos como se resolve uma inequação, né? Como se resolve inequações simultâneas e agora produto, ó, onde a gente tem duas inequações e um produto, ou seja, vezes aqui, tá? A forma de começar é parecida com a simultânea, tá? A gente só tem uma diferença, algumas diferenças que eu vou falar. Eu vou, para facilitar, eu vou chamar cada função diferente, ó. A primeira eu vou chamar de f de x e a segunda eu vou chamar de g de x, tá? Fica mais fácil nesse caso. Agora eu vou copiar a função e vou igualar a zero. Para quê? Para achar o zero da função. Ó, aqui já achei, deu menos 13,3. E vou analisar com cavidade, nesse caso negativo com cavidade para baixo. A mesma coisa que a gente vinha fazendo. Faço a minha reta x, marco os zeros da função, verifico o intervalo, a gente vai colocar ele em intervalo aberto, porque aqui é intervalo aberto. Eu já sei que quando a concavidade é para baixo, aqui no interior são os positivos e aqui são os negativos. Aí vocês vão me dizer, tá, mas agora o que que eu vou marcar? Vou marcar os maiores que zero? Não. Essa é uma diferença, não vão marcar nada, porque o estudo do sinal que a gente vai fazer aqui é diferente do da simultânea. Da simultânea nós fizemos uma intersecção, por isso tinha a marcação. Esse aqui não, esse aqui a gente vai fazer um estudo do sinal. E agora vocês vão entender quando chegar no fim. Então, faço tudo igual, só não faz a marcação, aquelas cobrinhas rosas que eu faço, tá? Próxima função, a g. É fórmula de Bhaskara, acha 1 e 2, a concavidade é para cima porque é positivo. Faz a reta x, marca os pontos, intervalo aberto, lá do início do exercício, né? A gente sabe que é aberto, ó. Tá aqui. Tá? E quando a gente tem concavidade para cima, vai ficar os positivos para fora e aqui dentro os negativos. E guarda a informação, não faz outro tipo de marcação. Tá? Esse exercício não faz. Inequação produto, não faz. Agora, e o que é inequação produto? Recapitulando, quando tem a multiplicação de duas funções numa inequação. Agora, a gente vai fazer o quê? A parte das retas, tá? Só que aqui não é uma intersecção, como foi na simultânea. Aqui é uma multiplicação de duas funções, só que eu não quero saber o resultado final, eu quero saber o sinal que vai dar quando nós multiplicarmos duas funções. Por isso que é diferente. Então, nós vamos pegar a função f e vamos copiar os sinais. Eu vou marcar o menos 13,3, intervalo aberto, e vou lá copiar. Eu tenho antes do menos 3 negativo, depois aqui positivo e negativo. Exatamente assim eu vou transpor, só não vou colocar o quê? A parábola. Então, aqui é negativo, aqui entre esses dois é positivo e aqui é negativo. Agora, g de x, ó, 1 e 3, 1 e 2, tem que ter noção que tá entre menos 13 e 3, tá? Outra coisa, positivo, negativo e positivo, ó, positivo, negativo e positivo, tá? Eu copiei tudo menos a parábola. Então, nesses estudos, qualquer um deles, simultânea, produto, enfim, a gente nunca copia na hora de juntar aqui e fazer a nossa análise as parábolas ou as retas. A gente simplesmente copia só a parte dos sinais, tá? Nesse caso, e no caso da simultânea, só a parte das marcações. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pontilhar onde tem valor e copiar esses valores. Aberto em menos 3, aberto em 1, aberto em 2 e aberto em 3. E vamos fazer a regra de sinal. Nesse pedaço ficou o quê? Menos e mais. Na multiplicação, menos com mais dá menos. É regra de sinal da multiplicação, ó. Aqui, positivo com positivo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Isso tudo regra de sinais da multiplicação. E negativo com positivo, negativo. Então, a gente obteve, ó, esses resultados feitos a partir das duas funções, a regra de sinais na multiplicação. Agora, como é que eu sei o resultado final? Agora sim eu volto lá para cima e verifico. Eu quero os maiores que zero.
Então, eu volto aqui embaixo e vou marcar só. Agora, só vou marcar na inequação produto no fim, tá? É diferente da simultânea. Então, na produto, eu só vou marcar no fim. Por quê? Estou fazendo um estudo do sinal. Tudo isso que a gente está fazendo é um estudo do sinal. Então, eu vou marcar aqui, ó, os maiores que zero, eu vou marcar onde tem positivo. Agora, eu vou escrever o conjunto solução. X pertence aos reais, tal que o x está entre menos 3 e 1, intervalo aberto, ou o x está entre 2 e 3, intervalo aberto também. Tá, pessoal? Então, é isso. Agora, eu vou mostrar para vocês a inequação quociente. É na mesma lógica da produto, tá? Inequação quociente é porque ao invés de eu ter um produto, como eu tinha ali, eu vou ter o quê? Uma divisão quociente, tá? É só isso que muda, mas a lógica é muito parecida, com uma exceção aqui, porque vocês vão ver agora, quando a gente for fazer o denominador. Vou chamar uma função de f e uma de g. F de x, 2x menos 6, tá? Vou igualar a zero e vou achar o zero da função que é 3. Como é uma função afim, eu vou analisar se ela é crescente ou decrescente. Quando é parábola, eu vejo se a concavidade está para cima ou está para baixo. Função crescente, por se tratar de um a positivo. Agora, marco x. Função crescente é o oposto daquela que eu mostrei lá no início, ó, porque ela tem que estar crescendo, ó. Então, é para cá. Lembra aqui, ó, as aberturas, ó. Essa abertura ficou para cima, então é positivo. E essa ficou para baixo, é negativo. Aqui, intervalo fechado, tá? Guarda a informação. Não faz marcação porque não é simultânea. Aqui vocês têm que ter atenção, porque isso aqui é a função que está no denominador. E no denominador nós não podemos ter o quê? Zero. Então, assim, vocês vão resolver normal, como Bhaskara, vão achar x igual a 2, x igual a 4, vão analisar com concavidade, que neste caso é para baixo, vão fazer a reta x, marcar os pontos, só que aqui vocês não podem fazer simplesmente olhar lá em cima e ver que está fechado, porque tem o igual, então o intervalo é fechado, e chegar aqui embaixo e marcar fechado. Por quê? Porque essa função é no denominador e não pode ter zero. Se eu marcar fechado, eu estou contando que pode entrar o zero. Então, no denominador da função quociente, sempre será intervalo aberto. Sempre. Não importa que função aparecerá aqui. No denominador, só no denominador, sempre será intervalo aberto. Tá? Ó, no denominador, sempre será intervalo aberto, tá? Agora, eu tenho concavidade para baixo, então a gente sabe que aqui ficam os positivos e para fora aqui os negativos. Não faz marcação nenhuma. Mesmo jeito do outro. Vou copiar aqui, ó, até esqueci de colocar aqui. Vou copiar aqui minha f de x, só os sinais, como é uma função afim, só tem um valor, negativo para cá, positivo para cá. A segunda é quadrática, não tem problema, não precisa ser quadrática com quadrática, afim com afim, não tem problema. Aqui ficou uma função afim e uma quadrática, não, super tranquilo, pode fazer assim. Marquei os intervalos e os valores e copiei os sinais, só que tudo na mesma linha, né? Negativos, positivos e negativos, ó. Tudo na mesma linha. Agora, eu fiz os pontilhados, ó, fechado em 2, aberto em 2, fechado em 3, aberto em 4. Só copiei. E vou fazer a regra de sinal. Menos na divisão. Na divisão, menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Fiz a regra de sinal. Agora eu vou lá no início do exercício ver qual era a solicitação da minha equação. Os menores iguais a zero. Então, vou lá no fim e vou ver o que sobrou aqui. De menor aqui. Então, eu faço a marcação onde tem o negativo. Essa aqui vai ser a solução, vai ser o intervalo de solução da divisão dessa inequação.
Então, a solução é x pertence aos reais, tal que o x está entre 2 e 3, só que aqui intervalo aberto, aqui intervalo fechado, tá? Por isso, ó, aqui não tem igual, aqui tem igual. E aqui vai ser o x maior que 4, vão ser só valores maiores que 4, sem o igual, porque aqui é intervalo aberto, tá? Então, esse é o conjunto de solução da inequação quociente, porque nós temos uma divisão, sendo que na quociente, o denominador, na hora de fazer o estudo, vai ser sempre com intervalo aberto. Na multiplicação não tem problema, tá? Na multiplicação não precisa fazer isso, não tem isso, tá? Não tem denominador. Então, repetindo, equações simultâneas, nós fizemos o estudo da inequação e depois fizemos uma intersecção. Na inequação produto quociente, a gente faz o estudo, né, da inequação, porém, no fim, a gente faz um estudo do sinal, tá? Então, seria isso, pessoal. Depois vocês vão ter que ver, provavelmente, mais de uma vez esse vídeo para conseguir fazer os exercícios, mas o modelo é sempre esse, tá? Até a próxima matéria.